Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Igreja linda do Senhor. Tinha muito tempo que eu não subia aqui nem para dar recado. Ah, Jesus. O Senhor é bom em todo tempo. Bom em todo tempo. Essas são palavras de um pai, né? São palavras de um pai. Palavras de um homem que me deu destino, me ensinou palavras que eu sempre digo lá em catalão, né? Eu não sabia o que era honra, eu não sabia o que era processo, eu não sabia o que era provisão. E eu encontrei um homem que me deu destino. E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso. Ele começou falando sobre processos, eu quero falar um pouco sobre processos, sobre o que Deus tem feito em nossas vidas. Meu povo está aqui hoje. Amo vocês. Amo vocês. Eu era muito amado nessa igreja, muito amado. Vocês não têm noção como eu era e sou amado nessa igreja. Mas como eu sou amado por vocês nos surpreende. Amamos vocês, servimos vocês, que vocês acham graça em nós. Se vocês encontrem um depósito que Deus nos entregou, diante de renúncia, diante, como o nosso pastor disse, nossos processos. Amém? Eu amo esse ambiente de primícias. Amo esse ambiente. Nós ficamos ansiosos o ano todo esperando janeiro, esperando começar as primícias para entrar nesse ambiente. Eu particularmente gosto muito do ambiente de glória, um ambiente de fogo. Muito, muito, muito. E 2022, dezembro de 2022, Deus falou para mim assim, ó, vocês vão primiciar na vida de todas as pessoas da igreja. Eu falei para a Vanessa, amor, nós vamos primiciar na vida de todas as pessoas. Ela falou, amor, mas é muita gente. Eu falei, Deus vai, nós vamos dar uma coisa, um bombom. E ela falou, então amém, vamos fazer isso. E eu comprei os bombons e ela fez um versículo. E grampeamos um por um. Eram mais de 500 bombons. E nesse versículo estava escrito assim, ó. Isaías 43, 19. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura vocês não percebeis? Eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Aquilo era um versículo solto. Era um versículo solto. Eu sempre digo que Isaías 43 é o versículo, é o capítulo da minha vida, né? Um Israel sendo formado a partir de um Jacó. Um Jacózão sendo formado por Israel, se tornando Israel. E pregamos e entregamos para todas as pessoas que chegaram aqui no dia 1º de janeiro de 2023. Passaram-se 12 meses, irmãos. 12 meses. Dia 31 de dezembro de 2023. Eu estava pregando esse mesmo versículo no Mevan Catalão. Eu sou muito ruim de memória, de cabeça. Como diz a pastora Karine, deve ser vitamina que está faltando, né, Márcio? E esqueci disso, nem lembrava disso. E chegou 31 de dezembro de 2024. Eu pregava o mesmo versículo. Coisas novas Ele está fazendo. Abrindo um caminho no deserto e rios no ermo. E essa palavra nos perseguia sem noção, sem entendimento. E a Vanessa me lembrou disso. E como Deus é maravilhoso, irmãos. Ele tem aberto um caminho no deserto. Ele tem feito coisas novas naquele lugar. Coisas novas. Processos novos todos os dias. Cada dia um processo diferente a ser vencido. E os processos, eles vêm nos habilitando durante esse tempo. Nós chegamos aqui em 2016. 2016 nós chegamos nessa casa. Através da vida do Luiz e da Valquíria. Desviados, caídos,
machucados, falidos. E quando nós chegamos aqui, sabe o que aconteceu? Tudo ficou pior. Tudo piorou. O que eu pensava que seria um tempo de um renovo, mas aprova o Senhor nos moer. Amém? Mas o que eu tenho para vocês aqui é uma palavra de esperança. Eu não tenho para vocês uma palavra de exortação. Eu não tenho para vocês uma palavra de edificação, de fundamento. Eu não sou mestre como meu pastor. Eu não sou profeta como o pastor Bruno. Eu sou um pastor. Eu sou um pastor de ovelhas. E meu pastor me ensinou que pastores de ovelhas, eles têm uma característica. Eles cheiram ovelhas. Eles têm cheiro de ovelhas. Porque nós vivemos com elas junto. Tiramos os carrapichos, tratamos, abraçamos, cuidamos. E Deus tem nos dado ovelhas sensacionais. E Deus nessa noite, Ele quer, como Pai, Ele quer extrair algo que já existe dentro de nós. Ele não quer nos entregar algo novo. Ele tem dito para mim, eu não quero entregar algo novo nesse dia. Eu quero extrair algo que já existe dentro de vocês. Algo que Deus já colocou dentro de vocês. Mas para isso, irmãos, nós temos que vencer. Eu nem sabia que meu pastor ia falar sobre processos. Alguns processos. E um desses processos é a purificação. É a purificação. E toda vez que a gente fala de purificação, eu trago à mente sobre o ouro. Eu tenho um amigo em Catalão, que eu já tinha antes de ir para lá, há muitos anos. E ele é ourives. Então sempre que eu vou para lá, eu vou lá sempre ainda, pastor Marcos. Eu fico vendo eles fundir o ouro para fazer as joias. Sento lá com ele, a gente fica conversando e vendo o processo. Em Números 31, 23, a primeira parte do versículo. Números 31, 23. Diz assim: tudo que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que seja limpo. Tudo que suporta o fogo, passará pelo fogo, para que seja limpo. Isso faz parte, irmãos, do processo de purificação. O processo de purificação com Cristo, com o nosso Deus, Ele é feito através do fogo. Amém? Misericórdia. E o processo de purificação do ouro, eu dei um Google lá e copiei ele aqui. Vou ler para vocês. O ouro é o mais pesado. O ouro é mais pesado que as impurezas. E conforme o calor intenso do fogo o aquecendo, o ouro começa a acumular-se no fundo do cadinho. O cadinho é um forno, um forninho, um recipiente. Enquanto as impurezas são mais leves, elas começam a vir à tona, começam a vir à superfície e acabam sendo expostas. Então podem ser removidas. E um dos nossos processos é cair na mão do Senhor. Não Ele como um oleiro, mas Ele como um ourives. Ele com ourives. Ele como maçarico, trazendo sobre nós pressão, fogo, calor, para que as impurezas sejam extraídas, que elas venham à tona e assim serem removidas pelo próprio Deus. Amém? Se tem alguém aqui nesse lugar, irmãos, passando por esse processo de purificação, por esse processo de fogo, esse processo de extrair de vocês as suas impurezas, que ela venha à tona, um dia na madrugada, nos meus momentos de ansiedade, nos meus momentos de depressão, eu conversando com o meu pastor, e ele falava para mim assim: não desista, eu já estou para desistir. E ele falava para mim assim: só não perca a fé e a esperança.
E assim somos nós e vocês, nessa noite, nessa tarde, esse fim de tarde, quase na hora da viração que o Senhor vinha ter com o homem. Se você está passando por um momento de purificação no fogo, não perca a fé e a esperança. Essa é a palavra do Senhor para você essa noite. Não perca a fé e a esperança. Amém? Quem já escutou falar que nesse lugar aqui flui um rio de Deus, flui um rio de águas vivas? Só vocês? Nesse lugar aqui várias vezes é dito que aqui flui um rio de águas vivas. O pastor sempre fala disso, tem um rio de Deus nesse lugar, tem um rio de Deus nesse lugar. E Deus me mostrou esse rio. Ele não me mostrou o templo, Ele me mostrou o rio. Ele me entregou essa palavra há alguns meses. Enquanto eu dormia, o Senhor me entregou essa palavra. Está em Ezequiel 47. Projeta aqui para mim, por favor. Ezequiel 47, a partir do verso 1. Processos. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam água debaixo do limiar do templo, para o oriente, para a face da casa que dava para o oriente. E as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a parte exterior, para o oriente. Eis que corriam águas do lado direito. Saiu aquele homem do oriente, para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu mil côvagos, e me fez passar pelas águas que davam nos tornozelos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, as águas que deviam ser passadas a nado, rio pelo qual não podia se passar. E ele me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e de outro. Então ele me disse: as águas saem da região oriental e descem a campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Amém, irmãos? A palavra fala aqui de águas que fluem de um templo. Águas que fluem de um templo. Eu estou igual o Léo, não sei se foi visão, se foi sonho. Deus me mostrou, não o templo, Ele me mostrou o caminho do rio. Ele me mostrava o rio e tudo que tinha de vida em volta dele. Isso é muito fresco na minha memória. Muito fresco. Abre comigo em 1 Coríntios 6, verso 19. Primeira Coríntios 6, verso 19. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes para a parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos. A minha versão diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? O pastor Orlando falava sobre isso. Eu falei para ele hoje: pastor, você falou algumas coisas da minha palavra, mas com muito mais sabedoria e autoridade, né? O Espírito Santo faz morada dentro de nós. Amém? Quem que o Espírito Santo faz morada aí? Amém? Aleluia. Vocês já imaginaram quanto é forte isso? Como isso é poderoso, como isso é forte?
a presença do Espírito de Deus dentro de nós. Nós como um templo, um lugar de habitação do Espírito. Mas nós continuamos a buscar fora aquilo que já existe aqui dentro. Aquilo que Ele depositou aqui dentro. Nós continuamos buscando fora de nós, no nosso exterior. Nas nossas vontades, nos nossos sonhos, nos nossos desejos. Muitas das vezes nem desejos da carne, desejos da alma, desejo de satisfazer aquilo que nos traz prazer. Estamos muito preocupados, irmãos, com os prazeres dessa vida. Muito preocupados. Já não se fala mais sobre a eternidade. Já não se preocupa mais, parece que, do tempo que nós vamos passar com o nosso Senhor, da eternidade que nós vamos viver com Ele. E templo fala de morada, irmãos. Templo fala de um lugar sagrado, de habitação, não de visitação. E somos esse templo. E Ele habita em nós. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Quem crê no Senhor Jesus? Oh, povo bom, hein? Glória a Deus. João 7,38. Projeta para mim, por favor, só esse versículo. Aleluia, Jesus. Louvado, engrandecido seja o seu nome, Pai. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ah, Jesus. Aqui nós caímos em Ezequiel 47. Um templo que flui um rio. Nós somos esse templo, que de nós flui um rio de vida, um rio que traz vida aonde ele passa. Amém? Um templo, um rio fluindo através de um templo, um rio que traz vida. E esse processo que nós passamos quando chegamos aqui, nós encontramos esse rio. Às vezes você nos visita aqui hoje, pela primeira, segunda ou até a quinta vez, que é o quinto dia de primícia. Nesse lugar corre um rio. Nesse lugar há templos cheios, que há um rio de vida que sai deles, que corre e que nos alcança. Pastor Douglas, pastora Karine, há um rio que flui no interior de vocês. Há um rio, aquele rio que me encontrou naquela tarde na sorveteria. Eu disse para o Senhor: eu não tenho um rugido, eu tenho um miado de um gato doente. O rio que flui a partir de vocês nos encontrou e me trouxe vida. Isso é processo, irmãos. Isso é processo. Um templo que tem que ser cuidado. Ah, Jesus. E esse templo, ele tem que ser cuidado, irmãos. Desse templo precisa fluir águas vivas. Águas vivas. É um templo que não flui chorrada, irmãos, não flui sujeira, flui águas vivas. Projeta para mim de novo Ezequiel 47, a partir do verso 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côncavos e me fez passar pelas águas. Verso 4. Mediu mais 1000 côncavos. As águas me davam nos joelhos, me fez passar pelas águas. Verso 5. Mediu mais 1000. E o rio já não podia mais atravessar. Esse rio já não pode mais se atravessar. Isso fala, irmãos, de perseverança, de continuidade, de força. O segredo, irmãos, é não desistir. É suportar o processo. É suportar o maçarico do oleiro. É suportar o calor. E essas águas, elas vão se tornando mais fundas,
mais difíceis de caminhar, mais pesadas. Quanto mais ela sobe, mais pesada ela fica. E esse processo nós precisamos vencer, enfrentando o caminho. E essa noite, irmãos, essa tarde, como eu disse, nesse lugar há pessoas, muitas, que delas já flui um rio. Delas já flui um rio que traz vida por onde passa. A palavra diz que esse rio que fluía do templo, ele desaguava no Mar Morto. Pesquisam para vocês verem o que é o Mar Morto. O mar realmente ele é morto, totalmente sem vida. E a palavra nos diz que quando as águas que desciam do templo, que formavam esse rio, chegavam até no mar, as suas águas ficavam saudáveis, de acordo com essa versão. Saudáveis. As águas que fluem de mim e de vocês, quando alcança o morto, o perdido, os torna saudável. Saudável, vida. Você nessa noite, que está passando por um momento de ansiedade, de depressão. Ei, Jesus. Que vive uma vida de opressão, uma vida de tristeza. Quantos de nós nos encontramos tristes dentro da igreja durante muito tempo? Vocês que sofrem, que ainda estão doentes na sua alma. Quantas pessoas doentes da alma se achegam até nós? Pessoas feridas num lugar onde que era para ser um lugar de cura. A noiva ela não fere ninguém, irmãos. A noiva não fere ninguém. Você que vive uma vida de pecado, o rio do Senhor vai te alcançar. Você vai entrar, vai passar com as águas nos lombos. Isso vai trazer cura. Amém? Como eu vejo nesses dias, não posso deixar de falar do meu povo, do meu evangelho. Um dia chegaram para mim e falaram assim: você não conheceu o Daniel antes? Daniel era carrancudo, barbudo, camisa preta. Ele chegava, pegava seu contrabaixo, ia lá, fazia as notinhas, ia embora antes do culto acabar. Tem mentira, irmãos. Isso não é Daniel, não. Hoje eu vejo o Daniel vivo. Um adorador. Sabe, um cara que o rio pegou ele entrou nesse rio. Irmão, sexta-feira os meus meninos tocavam. Minhas meninas dançavam. Eles são muito melhores do que eu. O pastor Marquinhos que chora, né? Que ele nunca foi no Catalão. Nunca chorei tanto num ano. Tem gente que chega lá, tá até falando pro Beto. Tem gente que chega pra mim e fala assim: eu prego. O outro chega e fala: eu canto. E você fala: eu só choro. Eu só choro. Mas eu comecei a enxergar isso. Pessoas com dificuldades de relacionamento, pastor Bruno, servindo de sombra. Aquelas que não tinham facilidade de se relacionar, servindo de sombra. E pessoas chegando até elas e sendo curadas. Pessoas que jamais tiveram experiências de Deus como Pai, sendo revelada a sua identidade de filho e sendo transformadas. Pessoas se tornando provedores, socorrendo aquele necessitado. E Ele já começou a fazer isso em nós, irmãos. E está fazendo a partir. Obediência gera autoridade. Como é difícil obedecer, irmãos. A queda do homem, a queda no jardim do Éden, ela resultou pela desobediência. Vocês viram o pastor Douglas assim hoje, depois de 8, 9 anos, manso. Quem está aqui há mais tempo sabe que esse homem, como ele teve acesso à nossa intimidade.
Nós já tínhamos saído do deserto. Nós já tínhamos saído do Egito. Nós estávamos no deserto, caminhando. E um homem, para circuncidar outro, pastora Virgínia, ele tem que ter acesso à intimidade dele. Não é fácil um homem ter acesso à intimidade de outro homem. Você ter acesso à intimidade de um menino para fazer a circuncisão é mais fácil. E esse homem, ele teve acesso à minha intimidade, ao meu coração. Mãos e corações. Mãos e corações. Você tem meu coração, eu te estendo a minha mão. E esse homem me circuncidou. Mas eu acho que ele não tinha pedra nem faca, não, irmãos. Era fogo. Fogo. Mas isso gerou em mim obediência. E a minha obediência gerou em mim autoridade. E essas características que Deus tem nos ajudado a ajudar outras pessoas. Muitos de nós aqui já fomos usados por Deus. Usados ou usados no Senhor. Já fomos um rio, de nós já fluiu um rio. Mas por algum motivo nós paramos. Nós paramos. Foi só passar o fogo do primeiro amor e nós paramos. Mas Ele está nos devolvendo nessa noite, irmãos. Essa movimentação, a nossa obediência, a nossa entrega a Ele, amém? Rio de águas vivas, eles têm obrigação de fluir a partir de nós. Obrigação. O que flui através de nós tem que trazer vida. Não pode haver morte ao nosso redor. Quem aqui já observou a margem de um rio? Como a vida, irmãos. Como a vida. Se vocês tiverem a oportunidade de observar um rio de verdade, nós somos cercados de represas. Um rio. Há muita vida. Muita vida. Onde nós passarmos, onde o que flui de nós passar, tem que haver vida. Não pode haver tristeza, não pode haver morte, não pode haver pecado, não pode haver luto. Amém? Já estou acabando, o tempo está acabando. Deus confiou a mim e a vocês uma habitação, e nessa habitação flui um rio. A Bíblia nos conta a história de Naamã. O pastor Douglas falou um pouco sobre Naamã, eu tinha escrito, falei, vai ficar. Comandante do exército da Síria, um homem leproso. Lepra naquela época era sinal de impureza. Depois eu quero que o pastor me explique por que ele não vivia isolado. Não sei se era porque ele escondia suas lepras. Mas o certo era ele viver isolado, junto com os outros leprosos. A lepra era considerada contagiante naquele tempo. Eu imagino que ele conseguia esconder parte da sua lepra com a sua farda. Eu imagino que ele conseguia esconder bastante parte dela. Eu tenho lembrança de lepra. Quando eu era criança, passavam os carroceiros da minha avó. Eles tinham um saco de pano assim, que eles passavam assim com as doações. Mas eles faltava orelha, faltava pedaço do nariz. Eu imagino que a lepra de Naamã não tinha chegado a esse ponto. E um dia ele resolveu procurar o profeta Eliseu. E a direção desse homem de Deus, esse profeta, foi que ele mergulhasse no Rio Jordão por 7 vezes. A princípio ele questionou por que ele teria que mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. Mas ele foi convencido pelos que estavam junto com ele, não vamos abrir, a mergulhar nesse rio. E quando ele fez isso, na 7ª vez, ele foi curado, ele foi limpo, ele foi purificado. Amém? E nesses dias, escute o que eu vou falar para vocês. Você que flui um rio, nesses dias, pessoas leprosas vão se aproximar de vocês. Pessoas doentes, pessoas com suas feridas escondidas, vão achar em vocês refrigério e confiança para se entregar
e mergulhar em vocês. E aquilo que flui da vida de cada um de vocês vai trazer cura e purificação para essas pessoas. Pessoas vão expor suas lepras. E vocês, como águas purificadoras, como águas vivas, vão trazer cura. Fique de pé comigo nessa noite, em nome de Jesus. Somos habitação do Espírito Santo. Somos um templo que Ele habita em nós. O nosso Consolador, o Espírito Santo, Ele habita dentro de nós. E esse templo flui um rio que traz vida aonde é que Ele passa. Vamos adorar aquele que vive.